Especialistas calculam que 8 em cada 10 mulheres desenvolvem infecção urinária em algum momento da vida. A doença é causada por bactérias ou fungos que se instalam em alguma parte do trato urinário. Um dos sintomas é a dor. Dor de urina, ardor na urina, viu? Incomoda? Bastante. A gente sente dores, né? Dores muito fortes, né? Uma dor muito forte, bastante. Entre os fatores que contribuem para a infecção urinária, destaca-se baixa ingestão de líquido, má higienização do órgão sexual, frequência de relações sexuais e as altas temperaturas. Pacientes que têm o hábito de usar muito jeans, de usar calcinhas de lycra, renda, que são tecidos quentes, com certeza vão ter mais infecção urinária. As pessoas que têm o hábito de beber pouco líquido também, porque a urina não circula, então não consegue eliminar as bactérias, né? A doença é tratada com antibióticos. Se negligenciada, pode acarretar risco ao paciente. A infecção urinária pode evoluir para uma sepse, e essa sepse pode causar a paralisação do rim. O paciente ter que ir para uma hemodiálise. A ginecologista dá dicas de prevenção. Primeiro, ela inicia aumentando a ingestão de líquido para ver se melhora, porque às vezes é só a urina mais concentrada que faz com que ela tenha esses sintomas. Não melhorando, aí ela tem que procurar um profissional especializado. Se você tem dúvidas, quer saber mais sobre este tema, pode enviar para nós seus questionamentos. Estamos recebendo o doutor Juliano Aita, que é urologista. Boa tarde, doutor. Muito boa tarde, é um prazer retornar aqui. Tratar de um assunto tão frequente, né, na nossa rotina de consultório. Quando o senhor diz isso, é tão frequente. A nossa região, pelo clima, favorece também o aparecimento de infecções urinárias, doutor? Favorece sim, Amadeu, especialmente nessa época do ano, a época mais quente, né, a época que está por vir, é uma época em que as pessoas transpiram mais, perdem mais líquidos por outras regiões do corpo e a urina fica mais concentrada, né, porque o próprio fluxo de urina, a passagem da urina pela uretra é um mecanismo de defesa contra a infecção urinária. Então, se esse fluxo é intensificado, as bactérias elas podem ser removidas juntamente com a urina. E se nós temos uma urina mais concentrada, o fluxo urinário é mais lento e certamente a bactéria tem mais tempo para causar infecção na bexiga, em qualquer parte do trato urinário. O dia a dia também contribui para isso, né? As pessoas mais ocupadas, que às vezes você tem que cumprir uma agenda, fazer uma tarefa, deslocamento no trânsito, que é complicado, e aí você esquece de urinar, esquece de beber. Isso também, a pessoa tem que ficar assim, alerta com relação a isso, doutor? Sem dúvida nenhuma. Além da baixa ingestão de líquido, né, pelo esquecimento... Não é nem esquece de urinar, é assim, prende a urina por causa dos compromissos. Muitas vezes não tem um ambiente adequado para urinar e acaba prendendo a urina. Então imagine que por alguma razão uma bactéria invadiu a bexiga, a uretra, ela vai ter mais tempo para se multiplicar, para grudar melhor na camada interna da bexiga e para causar uma infecção. Então, repito, o próprio fluxo de urina de forma repetida e de forma intensa é um mecanismo de defesa contra a infecção urinária. Então, na medida que a urina fica mais tempo retida na bexiga, as bactérias têm mais tempo para se multiplicar e para causar uma infecção urinária. O telespectador aqui, doutor, perguntando se antes de consultar diretamente um urologista deve ir ao clínico geral, se é um problema mais comum em homens do que em mulheres ou vice-versa. E uma outra telespectadora diz que tem uma filha de 5 aninhos que bebe muito pouco líquido, se ela pode vir a ter uma infecção. Vamos por partes, então. A infecção urinária, ela não poupa sexo, ela pode acontecer em homens, mulheres de todas as idades. As mulheres são muito mais frequentemente acometidas por infecção urinária, uma proporção de 10 a 20 vezes Por quê? mais. Por condições anatômicas, a mulher tem uma uretra mais curta, então é mais fácil uma bactéria da região perineal e da região anorretal invadir o trato urinário feminino. A uretra masculina é mais longa, então tem um caminho mais longo a ser percorrido. A mulher, em geral, usa roupas mais justas, né? Que muitas vezes... Jeans, como foi citado. Exatamente. Mas hoje os homens também estão usando as calças apertadas, doutor. É verdade. Mas Calça apertada não é bom, então, né? Não é bom. Ainda assim, as mulheres superam em frequência. Com relação ao médico que está habilitado a tratar, todo médico, né, ele tem conhecimento para tratar uma infecção urinária. Entretanto, as infecções urinárias complicadas, que têm algum fator de risco adicional, essas sim devem ser tratadas pelo especialista.
Com relação a essa criança que bebe pouco líquido, ela pode desenvolver infecção urinária. Agora, toda infecção urinária em criança, ela deve ser investigada, porque normalmente ela tem por trás uma doença, alguma malformação do trato gênito-urinário. Então é importante que ela seja investigada caso haja algum sintoma, alguma suspeita clínica de infecção urinária. A pessoa fez um exame e deu diverticulite na bexiga. É obrigado a operar ou os medicamentos resolvem? Bom, provavelmente o que essa pessoa tem um divertículo na bexiga, né? Porque a diverticulite é uma inflamação do intestino grosso. Então ela deve ter um divertículo na bexiga que foi causado por algum problema miccional. Ou é um homem que tem uma próstata grande, tem dificuldade para urinar, ou alguma mulher que tem alguma causa obstrutiva que dificulta a passagem da urina. E, na verdade, o que deve ser tratado não propriamente o divertículo, mas a causa que levou à formação do divertículo. E o divertículo, na verdade, depende do tamanho dele para que haja indicação de tratamento ou não. Última pergunta aqui do Francisco Mani, lá do Disseu. Ele pergunta, doutor, sexo demais provoca infecção urinária? A infecção urinária, é importante que nós ressaltemos aqui que ela não é transmitida por via sexual. A infecção urinária, ela pode ser desencadeada por uma relação sexual. Tanto é que as mulheres, quando iniciam a atividade sexual, podem ter uma maior frequência de infecção urinária. No passado se falava daquela cistite da lua de mel. Hoje não tem mais porque, enfim, a atividade sexual se inicia usualmente mais cedo. Mas o que acontece? A infecção urinária ela é causada por bactérias do próprio intestino da região perineal que invadem o trato urinário. Então, a atividade sexual, na verdade, facilita o deslocamento dessas bactérias da região do períneo, né, a região próxima à vulva da mulher, a região genital da mulher, para o interior da uretra, pelo próprio ato sexual. Não é uma bactéria do homem que vai para a mulher. Então é muito importante que isso seja destacado. A relação sexual, e tanto mais frequente for, maior a chance de infecção urinária em mulheres, não porque está sendo causada pelo parceiro, mas uma própria bactéria da mulher cujo deslocamento está sendo facilitado pelo intercurso sexual. Quero agradecê-lo, doutor, pela presença aqui. Muito obrigado. Muito obrigado.